Abra sua Bíblia, irmãos, em Joel capítulo 2, versículo 25. Deus tem falado muito comigo a respeito desse texto, de que Deus vai restaurar a nossa vida. Você sabe, para ter aceleração, quantos estão no ano da aceleração? Para ter aceleração é necessário ter também restauração, restituição. Muitos de nós perdemos muitas coisas nesse mundo, caído, deturpado, perdemos para o diabo. Eu já contei meu testemunho, eu já perdi casa, já perdi carro quando estava no mundão. Mas eu não quero ficar vivendo do meu passado. Eu creio que Deus vai restaurar e restituir tudo aquilo que um dia eu perdi. É por isso que hoje, como é dia de ceia, memorial daquilo que o Senhor fez por nós, não só vamos celebrar a Santa Ceia, como também eu quero falar algo que Deus colocou no meu coração. E o nome dessa palavra é: Jesus devolveu tudo que o diabo havia roubado. Amém? E eu quero louvar a Deus por todos os membros que aqui estão, mas também por aqueles que nos visitam. Quero dizer que você é bem-vindo, sempre a casa é sua, pode entrar, pode ficar, e nós nos alegramos com os irmãos, amém? E você sabe, eu sou alguém que perdi muito para o diabo no tempo do mundo. Eu creio que a maioria que é fruto do encontro perdeu muito também, mas eu creio que vem dias que Deus vai acelerar a restauração e a restituição nas nossas vidas. Se você pegar o Antigo Testamento, que é sombra do Novo, que também é Bíblia, que também é Palavra de Deus, nós vamos ver que em quase 500 anos os israelitas ficaram presos, escravos, e perderam tudo que eles tinham para Faraó, que simboliza Satanás, no Egito, que simboliza o mundo. E quando Deus traz o jubileu, traz a restauração para eles, Josué assume o legado, Josué assume a liderança. Aquilo que eles perderam em quase 500 anos de vida, o Senhor usou a vida de Josué, a liderança de Josué, e eles recuperaram em 5 anos. Foi uma aceleração muito power. E é assim que vai ser na sua vida. Talvez você fale: pastor, já sou de idade, eu perdi muita coisa. Deus vai restaurar a sua vida nesses dias. Tudo que o diabo um dia roubou, Jesus já te devolveu. Você precisa nesses dias se apropriar. Muitas coisas Jesus já nos devolveu, mas eu quero compartilhar hoje só 5 coisas com você, que Ele nos devolveu e que nós precisamos desfrutar. Amém? Aleluia. Joel capítulo 2, versículo 25, como eu te falei, o nome dessa palavra é: Jesus devolveu o que o diabo havia roubado. Fala assim: Jesus devolveu tudo aquilo que o diabo havia me roubado. Amém? Joel capítulo 2, versículo 25 diz assim, ó, essa é para vocês, tem que anotar no seu celular, na sua Bíblia: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Amém? Deus vai restaurar e vai restituir. Você sabe, tanto lá em Mateus capítulo 4, como em Lucas, quando fala de Jesus no deserto, você vai ver que o diabo fala: se você me adorar, se você se prostrar diante a mim, eu vou te dar tudo aquilo que um dia me foi dado. Por quem que foi dado para o diabo? Pelo homem na queda do Éden. Você já sabe disso, amém? Você é crente, você é cristão, você já leu a Bíblia. Mas lá em Salmos 115, 16, fala assim, ó: os altos céus pertencem a Deus, mas a terra Ele confiou ao homem. Então tudo que tinha na terra estava sob o governo do homem, e o homem estava sob o governo, a direção de Deus. Mas quando ele caiu, ele entregou tudo a Satanás e seus demônios. Aí Deus teve que enviar o seu filho, teve que vir, nascer, crescer, viver, morrer, para pegar as chaves de Satanás novamente e nos entregar. Por isso que agora, como diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse 3, nós temos 7 e 8. Nós temos as chaves de Davi, que abre portas e ninguém fecha, e fecha portas que ninguém abre. Eu não sei o que você perdeu. O que eu sei é que em Cristo você recuperou tudo. Porque a Bíblia fala que eu e você, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Você não é herdeiro da maldição, você não é herdeiro das pragas que pessoas lançaram sobre você, sobre macumbas que fizeram contra você. Você é herdeiro das milhares de promessas do Senhor. E 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz o quê? Para todas as promessas dele, ele tem um sim. Amém? Para que o diabo veio? Para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Para nos dar vida e vida em
a abundância. Quantos querem vida em abundância? E olha só, talvez você fale, pastor, mas eu já perdi muita coisa, foram anos, já não tem mais tempo para mim. Abra sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Aleluia. Amém. Quantos acharam? Dão glória a Deus. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Irmãos, no estralar de dedo, Deus vai restaurar tudo que o diabo te roubou um dia. Se foi a honra, se foi o respeito, se for recurso financeiro, se foi a saúde. Deus há nesses dias de restaurar a sua vida. Não é eu que estou falando uma frase de efeito, está escrito. E se está escrito, nós devemos tomar posse. E a primeira coisa que Jesus nos devolveu foi a paz. Você sabe, tem muitas pessoas dentro da igreja que elas vivem em acusação, em condenação, em tormento. Mas tormento é uma condição e estado de demônios. Lá em Mateus capítulo 24 fala que o inferno foi criado para Satanás e os seus demônios. No inferno há constante tormento. Quando nós ficamos agitados, preocupados, atormentados, nós vivemos um estilo de vida de demônios. Mas nós não somos demônios, nós somos filhos e filhos amados. E muitas vezes o diabo ele quer roubar a nossa paz. Nossa, eu estou cercado, parece que não tem mais jeito para mim. Você olha para cá, você olha para lá, você olha para cima, olha para baixo. Parece que nada se resolve. Você fala, como que Deus vai fazer? Não tem mais jeito. Não importa como Ele vai fazer, o que importa é que Ele vai fazer. Se você pegar os discípulos quando Jesus morreu, e o que aconteceu? Eles ficaram todos agitados, perturbados, trancaram a porta, lá em Lucas o texto diz, que eles ficaram perturbados, falaram, nossa, agora eles vão entrar aqui e vão matar todos nós, que nós seguíamos um rei, um mestre, que morreu e nos deixou na chapada. E eles ficaram agitados, a Bíblia diz, de repente Jesus transpassa a parede, e o que ele fala? Paz convosco. Talvez hoje você está agitado, está perturbado, e o Senhor está falando, paz seja com você. Você não foi chamado para viver atormentado, com medo, ansioso. Você foi chamado para viver uma vida de paz. O que é paz, irmão? Paz não é ter a conta bancária cheia, não é estar tudo favorável ao meu lado. Paz é você saber que mesmo em meio a adversidades, a guerras, eu creio, Deus está comigo no barco. O que Jesus disse? E eu vos deixo o meu shalom, a minha paz. Qual paz? A paz que excede todo entendimento. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Irmãos, você sabe, Romanos 5, 1. Tem pessoas que estão tão afastadas da paz, que até para o filho, ela fala, você vive me perturbando, você não me dá paz, você não me deixa em paz. Fala para o marido, você não me deixa em paz. Olha só o nível que chegou. Eu não tenho paz nem dentro da minha casa. Não tenho paz no meu trabalho. Não tenho paz na minha casa. Não tenho paz na minha escola. Não tenho paz em lugar nenhum. A paz não está em lugares. A paz está dentro de nós. Porque paz não é um estado. Paz é uma condição. A qual condição? Cristo Jesus. Para mim viver em paz, eu tenho que estar em Cristo Jesus. Lembra daquela música? E a paz é uma promessa. Você não vai mentir, seguro estou aqui, me lembrarei. Você tem que se lembrar que não importa o que você esteja passando, você precisa estar em paz. Por quê? Porque você está seguro. Seguro na onde? Na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Senhor. E olha só o que Romanos capítulo 5, versículo 1 diz. Justificados, pois, mediante o que, irmãos? A fé. Temos o que? Paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode ser como Adão.
Adão, quando ele pecou, ele se escondeu, ele ficou perturbado. Porque ele estava acostumado que todos os dias, ao cair da tarde, Deus vinha ter com ele. Ele falou, agora eu pequei, Deus falou que se eu pecasse ele ia me matar, agora ele vai me matar. Tem pessoa que constantemente ela fica preocupada que algum mal vai acontecer com ela. Você sabe que tem doutrinas que ensinam que se está tudo bem, você está a favor do diabo e está contra Deus. Porque não tem como servir a Deus e estar tudo bem. Tem sim, irmãos. Porque a aflição e a tribulação ela é passageira. As promessas são eternas. E tem muitas pessoas que falam, está muito tranquila as coisas aqui. Tem alguma coisa que o diabo está preparando para mim? Não. O diabo nunca foi a nosso favor, mas existe um Deus que está cuidando de cada um de nós. Para tocar em nós, tem que tocar no Senhor. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós precisamos aprender a viver com essa paz. Parar de querer se esconder da luta, se esconder do casamento. Por que tem pessoa que casa 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes e continua solteira? Porque elas ficam fugindo de circunstâncias. Mas não é fugir, é ser liberto aqui. Deus nos deu a paz. E eu vos dou a minha paz. Nós precisamos ser um povo que tem paz. Paz para deitar, paz para levantar, paz para ir trabalhar, paz para liderar, paz para ser patrão, paz para ser funcionário, paz para ser marido, paz para ser esposa, paz para ser pai, paz para ser mãe. Nós precisamos ser um povo que desfruta da paz. Porque nós já ganhamos de volta. O diabo nos roubou, mas Jesus nos devolveu. Amém? Aleluia. Segunda coisa que Jesus nos devolveu foi a honra. Um texto que eu sempre falo para os irmãos aqui, os irmãos já sabem, já decoraram, aleluia. Isaías 61:7. No lugar da vergonha tereis dupla honra. No lugar da afronta exultareis o Senhor na vossa herança. E tereis perpétua alegria. Você sabe, muitas vezes o diabo rouba não só a honra, mas rouba a dignidade, rouba o caráter das pessoas. O que é caráter? Caráter é uma soma de valores, de princípios, que são adquiridos tanto de pontos positivos como negativos durante toda a nossa vida. E muitas pessoas, elas perderam. O filho que sempre vê o pai mentindo, ele adquire a mentira do pai. O filho que vê sempre o pai e a mãe brigando, ele adquire isso. N coisas eu poderia mencionar aqui. Só que nós temos como referencial o nosso Deus, o nosso Senhor. E aqui eu quero mencionar algumas pessoas que perderam a dignidade, perderam a honra, ficaram envergonhadas, seja com questão financeira, seja no casamento, mas que Deus restaurou a honra, a dignidade dessas pessoas. Talvez tem pessoas aqui que sofreram no casamento, pessoas aqui que tinham problemas com drogas, com vícios, que perderam a honra. Pessoas que mentiram tanto que outros agora não acreditam, que o cônjuge não acredita, mas nesses dias o Senhor quer restaurar a honra e a dignidade na sua vida. Tem pessoas que chegou num nível de desonra e de indignidade tão grande que eles falam, agora ninguém mais acredita em mim. E realmente, se ela fala algum negócio, a pessoa pergunta para a mãe, para o pai, para o cônjuge, porque não acredita mais nela. Por quê? Porque perdeu a honra, perdeu a dignidade. Mas nesses dias o Senhor quer restaurar a honra e a dignidade nossa. E eu quero dar alguns exemplos aqui de pessoas que perderam a honra e perderam a dignidade. O primeiro exemplo é Raabe, a meretriz, você sabe? Ela era uma meretriz, que é prostituta, né? Era garota de programa, e ela perdeu a honra, ela perdeu a dignidade. Mas quando ela teve um encontro genuíno com Jesus, Jesus restaurou a honra e a dignidade dela. E conta os historiadores que o marido dela era um daqueles espias escolhidos do Senhor, homem de Deus. E ela foi tão restaurada a ponto de ser contada na genealogia do nosso Rei e Salvador, Jesus. Irmãos, não é como meu pai, como minha mãe, como seu pai, como sua mãe é ou foi que nós somos. Assim como o Senhor é, nós somos também nesse mundo. Abra sua Bíblia lá em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 17. 1 João, perto de Apocalipse, não é o Evangelho de João, mas a carta do apóstolo João. Aleluia.
Deus te trouxe aqui nessa noite para você ter revelação daquilo que Ele já te devolveu, para você desfrutar nesses dias, seja de paz, seja de dignidade, seja de honra. Olha só o que diz 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Não é como você era, é como Ele é, nós somos nesse mundo. Ele é digno de honra e de glória. Ele é alguém que é confiável, é assim que nós seremos também. Amém? Outra pessoa que Ele restaurou a honra, que nós acabamos de ler aqui, Lucas capítulo 8, do 1 ao 3, foi Maria Madalena. Quantos demônios aquela mulher tinha? 7, irmão. 7 demônios. Tem pessoa que não sai nenhum no encontro e já tinha uma vida depravada e terrível. Imagine ter 7. Se tem uma mulher que tinha uma vida destruída, que era aprisionada, era Maria Madalena. Mas quando ela teve um encontro com Jesus, ela se tornou alguém que foi restaurado à honra. Porque não dava para seguir Jesus se não tivesse honra, se não fosse digno. Amém? Porque Jesus, Ele vem e Ele tira a lei e coloca a graça. Mas Jesus ainda viveu na dispensação da lei. Tudo que se fala sobre Jesus nos evangelhos ainda é o tempo do Antigo Testamento, da lei. Amém? Mas essas mulheres tiveram encontro com Jesus e foi restaurada a honra e a dignidade dela. Amém? Outra mulher que foi restaurada a honra foi a mulher samaritana. A mulher samaritana, os irmãos sabem, teve 6 homens, 5 maridos, e ela não era ainda marido. E daí ela tem um encontro com Jesus, que é o 7º, que simboliza perfeição, não que ela relacionou com Jesus, amém? Mas Jesus foi o 7º homem que apareceu na vida dela para restaurar a honra e a dignidade dela. Amém? Jesus não teve nenhuma namorada. Amém, irmãos? Alguns falam assim, pastor, mas por que Jesus não casou? Porque casamento não é bom? Não, casamento é uma bênção e é de Deus. Jesus não casou porque Ele vai casar na sua vinda com a sua noiva, que é a sua igreja. Amém? E Ele vai passar toda a eternidade casado. Por isso que casamento é bênção sim de Deus. A ponto de até Jesus querer casar. Aleluia. E aí olha para você, olha para mim. Nós somos uma noiva perfeita. Só nós sabemos o quanto que nós damos trabalho para o nosso noivo. Mas mesmo assim Ele nos ama e decidiu casar conosco na eternidade. Amém? Aleluia. Então veja, a mulher samaritana, Zaqueu, foi alguém que aprontou um monte, a ponto de ele falar assim, Senhor, se tenho defraudado pessoas, eu quero restituir 4 vezes mais. Irmão, restituir só o que pegou, já é bênção, concorda comigo? Agora 4 vezes mais, será que esse homem aprontou? A ponto de ficar tão constrangido que ele dá 4 vezes mais. Mas é outro homem que Deus restaurou a honra dele. Amém? Outra mulher que foi restaurada, a mulher pega em adultério. João capítulo 8. O que Jesus fala, mulher? Você se arrependeu? Se arrependi. Você crê? Eu creio. Então a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Não existe pecado que o perdão, que a graça de Deus não possa alcançar. Os próprios discípulos, irmãos, os historiadores falam que todos os discípulos de Jesus reprovaram no teste para se tornar um discípulo, para se tornar um talmidim, que é um discípulo. Mas mesmo assim, Jesus pegou aqueles que reprovaram, só os que não eram, não teve conselho de classe, não teve nada que aprovasse os discípulos. Mas Jesus chegou e falou, eu quero vocês para serem meus discípulos. Jesus restaurou a honra e a dignidade daqueles discípulos também. E se restaurou deles, vai restaurar a sua também em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Terceira coisa que Jesus devolveu para nós por meio da cruz, por meio do seu sacrifício, foram os nossos sonhos. Aqui está um negócio muito poderoso, irmão. Você sabe, o sonho não só é uma força motriz da nossa vida, o sonho é o nosso combustível. Você vai aonde os seus sonhos te levarem. Se você é alguém que não sonha, você não vai a lugar nenhum. Mas se é alguém que sonha, o céu é o limite para você. Se você é alguém que sonha, você é alguém imparável. E você sabe, Deus coloca sonhos em nós, e muitas vezes nem aqueles que estão à nossa volta, talvez nem o cônjuge apoie, nem os pais apoiem,
Mas se Deus colocou o sonho, fique com o que Deus colocou, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que gerou o querer também vai realizar. Amém? Ah, pastor, quem que sonhou? José. José era alguém que era muito amado pelo seu pai. Mas o dia que ele decidiu contar o sonho, não só os irmãos tiveram raiva dele, mas também os pais chamaram ele de mentiroso. Vamos ler lá Gênesis 37, 5. Aleluia. Gênesis 37, 5. Os irmãos estão aí comigo? Aleluia. Glória a Deus. Gênesis capítulo 37, versículo 5. Diz assim: teve José o que, irmãos? Um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Eu sei que você vem de um contexto como eu, não conta as coisas para os outros, senão vão colocar o olho gordo, não vai acontecer. Não conta que você vai arrumar um serviço, senão não vai dar certo. Não conta que você vai no seu quê, senão não vai dar certo. Mas José contou. E o olho gordo dos irmãos dele não impediu ele. Não impediu o Senhor de fazer na vida dele. Sabe por quê? Porque ele não ficou com o olho gordo, não ficou com o praguejamento dos seus irmãos, do seu pai, da sua mãe, mas ele ficou com a promessa do Senhor. Porque se você olhar lá em Gênesis capítulo 39, versículo 2, vamos abrir lá? Gênesis 39, versículo 2. Quantos acharam? Dão glória a Deus. Aleluia. Olha por que José se tornou quem se tornou. Primeiro porque ele sonhou, amém? Mas porque ele confiou no Senhor. E olha só o que a Bíblia diz. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Amém? Irmão, eu quero te dizer, quem realiza os seus sonhos não são pessoas, é o Senhor, através das pessoas. Deus usa pessoas, mas não é as pessoas, é o Senhor. Vão ter sonhos que pessoas que você espera o apoio, que você espera a compreensão, que você espera a ajuda, não vão te apoiar. Mas lembre-se quem colocou o sonho no seu coração. Mas não seja uma pessoa que não sonha. Você já foi para o encontro, você sabe qual que é o lugar mais rico da face da terra? Cemitério. Lá tem muitos sonhos enterrados. Porque não basta ter sonhos, você tem que dar vida para os seus sonhos também. Você precisa ser uma pessoa que sonha. José sonhou. Jacó, a Bíblia diz que ele teve um sonho. Nesse sonho, você sabe, ele estava fugindo do seu irmão. Tinha acontecido a questão também, desavença lá com o sogro dele. E o que aconteceu? O que aconteceu com ele? Ele estava perturbado. Mas a Bíblia diz que quando ele deitou, ele teve um sonho. E nesse sonho, o que aconteceu? Descia uma escada do céu. E dessa escada desciam, subiam anjos de Deus. Você sabe, Deus sempre age na nossa vida com sonhos. Alguns com sonhos naturais, outros com sonhos espirituais que são convicções. José, o marido de Maria, que foi um pai que criou a Jesus. O que aconteceu com ele? Maria engravidou sem se relacionar sexualmente com ele. E ele falou, sei que você é uma mulher pura, que você é uma mulher justa, mas eles vão questionar, e eu também não relacionei com você, eu vou ter que fugir, vou ter que te abandonar aqui, para que não dê ruim para você e nem para mim. E a Bíblia fala que um anjo apareceu a José em um sonho, e contou a história para ele também. Veja, o sonho na Bíblia é muito importante. Quem não sonha, irmão, não chega a lugar nenhum. Você precisa sonhar. Ah, pastor, mas já passou do tempo. Joel 2:28. Os nossos jovens teriam visões, os nossos anciões ou velhos sonharão. Quando nós temos experiência com Jesus, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós voltamos a sonhar. Você precisa sonhar. Sonhar com a sua casa, sonhar com o seu carro, sonhar com a sua carteira, sonhar com a sua faculdade, sonhar com o seu casamento, sonhar com o ministério, eu não sei qual é o sonho. Sonhar com o seu filho, sonhar com a saúde, sonhar com o futuro. Ah, eu tenho medo de sonhar, pastor, e me frustrar. Pois é o que nós acabamos de ler. Quem crê que é amado, ele lança fora todo o medo. Deus não nos fez para nos frustrar. Deus nos fez para decolarmos alto, para vivermos coisas grandiosas. Os caminhos, os pensamentos dele são maiores do que os nossos.
Você precisa ser alguém que é sonhador. José não só foi sonhador, mas porque confiou no Senhor, ele se tornou também alguém que teve o seu sonho realizado. Amém? Aleluia? Glória a Deus, irmãos. Creia, Deus vai realizar os seus sonhos. Nesses dias, irmãos, eu creio, você vai começar a sonhar. E sonhar alto, sonhe grande, porque o seu Deus é grande. Olha o que Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. A vontade de Deus não é nos frustrar. A vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Salmos 37 fala o quê? Que quem entrega o caminho ao Senhor, quem confia nele, ele satisfaz o desejo do coração. Então é mentira esse negócio de que Deus quer nos frustrar, Deus não quer nos dar nada. Sim, Deus quer sim o nosso bem e quer ver nós sonhando e sendo realizados os nossos sonhos nas nossas vidas. Amém? Aleluia. E quarto, Jesus devolveu para nós a vida. Você precisa, irmão, ter revelação que existe uma vida que habita dentro de você. Sabe, tem 3 tipos de vida. Tem a vida bios, que é a vida do alface, da verdura, do legume, da natureza. Tem a vida psique, que é a vida da nossa alma, nosso intelecto. Mas tem a vida que nós recebemos porque nós cremos no Senhor Jesus. A vida eterna. A vida Zoe. Eu e você carregamos uma nova vida dentro de nós. Qual vida? A vida Zoe. Olha só o que diz João capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 3,15 diz assim: para que todo o que nele crê tenha vida eterna, ou seja, tenha vida Zoe. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, a vida Zoe. João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O Senhor nos deu a vida Zoe. Ah, pastor, isso eu já sei, mas o que tem de pessoa querendo fugir de casa? O que tem de pessoa querendo morrer, suicidar, se cortando, querendo se matar? Porque quem é cheio da vida Zoe, ele não quer se matar. Ele quer cumprir o seu propósito. Ele quer cuidar da sua família, ele quer cuidar da sua casa. O jovem quer arrumar uma família, quer casar, quer viver longos dias. Porque uma das promessas para quem é cheio da vida é longevidade. Abraão teve longevidade. Demorou para ele ter Isaac. Mas depois que ele teve Isaac, irmão, você sabe, Gênesis 25 fala que ele teve mais 6 filhos com Quetura após Sara morrer. Por quê? Porque ele tinha vida. Quem tem vida, ele quer longevidade. Se você tem sido aquela pessoa, eu tenho vontade de sumir, é porque tem faltado revelação que você tem vida. Porque quem é cheio da vida, ele não quer sumir, ele quer aparecer, porque ele quer tocar muitas outras pessoas com a vida de Deus. Ele não quer viver mais para si, ele quer viver em função de ganhar outros. Quem tem a vida, ele não quer se esconder, ele quer aparecer. Não aparecer segundo o padrão do mundo, aparecer para mudar vidas. Porque Jesus disse o quê? Que nós somos luz desse mundo e sal nessa terra. A luz, Jesus fala o quê? Não se esconde um lampião, uma lâmpada debaixo da cama. Não se esconde atrás do monte. Coloca para que todos vejam. Porque luz veio para iluminar. Quem é cheio da vida também, Jesus disse em João 4, é cheio da luz. Para iluminar esse mundo cheio de trevas e caído. Você precisa, irmão, usufruir dessa vida de Deus que habita dentro de você. É vida no casamento, é vida com os filhos, é vida com os pais, é vida no trabalho, é vida da igreja. Chega de ficar se escondendo. Apareça. Deus te chamou para aparecer. Como eu te falei, não aparecer como o mundo aparece, pensando em si mesmo, mas aparecer para manifestar graça, a favor de Deus. Eu já contei para os irmãos, eu tinha vergonha de falar presente na sala de aula. Mas o dia que eu descobri que a vida Zoe passou a habitar dentro de mim, falei, eu não posso mais me esconder, eu tenho que aparecer para mudar a vida de pessoas, eu tenho que apresentar essa vida Zoe, eu tenho que apresentar essa luz para outros. E é isso que você precisa também. Amém? Deus te devolveu a vida.
E não é qualquer vida, é a vida Zoe, a vida eterna, a vida do Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém? E quinto e último, antes, abra lá em Atos capítulo 3, versículo 15. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Atos capítulo 3, versículo 15 diz: de Sarte matasses o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Quem que é o autor da vida? Jesus. Ele não só deu, ele é a própria vida que habita em nós por meio do Espírito Santo. E quinto e último, para encerrar, Jesus nos devolveu a alegria. Irmão, eu vou continuar sempre falando nessa igreja, nós precisamos ser um povo alegre. Há um conceito que quem está dentro da igreja, ele não pode rir, ele não pode brincar, ele não pode fazer mais nada. Ele tem que ser carrancudo, mas não é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que a alegria aformoseia o rosto. A alegria fortalece os ossos. Deus ri dos nossos inimigos. Lá em Neemias 8:10 fala o quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe qual é a alegria do Senhor? Te ver alegre. Talvez você aprendeu que Deus fica alegre quando você está triste. Mentira. Deus se alegra quando vê você alegre. Deus nos deu alegria. Já contei esse testemunho, quem já ouviu, vou contar de novo, coloca na conta do amor. Mas um dia um irmão, sempre carrancudo, ia conversar com ele carrancudo. E ele, falei, irmão, você nunca dá risada, você não sorri. Ele falou, sou obrigado a dar risada? Eu falei, não, só que só mostra que você é vazio do Espírito. Porque um dos frutos do Espírito é alegria. Gálatas 5 fala de 9 frutos do Espírito. Amor, paz e alegria. Joy, alegria. Tá dificuldade? Alegria. Tá na bênção? Alegria. Porque alegria não é um estado, é uma condição também. Condição de estar em Cristo Jesus. Eu sou alegre, eu sou realizado em ser crente, ser cristão. Antes eu não podia falar não para as coisas. Hoje eu posso falar não e posso falar sim. Eu sou alegre. Eu não sou um aprisionado, eu sou livre. Porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. Ah, você não pode mais beber. Eu posso beber e posso falar que não quero beber. Ah, você não pode mais fumar, não pode mais isso, não pode mais aquilo. Eu posso. Eu sou livre. Por isso que eu sou alegre, porque eu estou em Cristo Jesus. Ser cristão, irmão, é ser alegre. Tem pessoas que ficam impactadas. No nosso encontro tem uns momentos lá que tem pessoa aqui que nunca foi. Fala, não sabia que vocês faziam esse tipo de coisa também. Falei, nós também tomamos umas dosezinhas. Só que é outra dosezinha, uma dosezinha do Espírito Santo. E de vez em quando nós exageramos, dá uma chapadinha maior. Porque nós somos cheios da alegria. Mas é a alegria que produz o quê? Frutos. Não é aquela alegria que o mundo dá quando você enche a cara de bebida, que produz destruição, que produz culpa, condenação, mas produz restauração, restituição. Lá em Neemias, você sabe, eles estavam na construção, estavam frustrados, desanimados, e aí Deus dá uma palavra para Neemias e fala para Neemias, falar para eles, ó, chega de mazela, chega de ficar lambendo ferida, chega de ficar lamuriando, chega de ficar toda hora lembrando do passado, do que deu errado. É tempo de festa, é tempo de alegria. Foi isso que Neemias falou em Neemias 8. O contexto inteiro fala disso. Nós precisamos ser um povo cheio da alegria. Irmão, não é só creme que faz você ficar com menos ruga, é dar risada. Tem gente que passa muito creme, mas está cheio de ruga. Sabe por quê? Porque não dá um sorriso para nada. Alegria. Precisamos ser um povo cheio da alegria. Você sabe, uma das coisas que me marcou na igreja, quando eu fui para a videira, que nem era videira, era Batista Emanuel, eu cheguei dentro da igreja e eu fiquei de cara, porque eu tinha um conceito de que quem está dentro da igreja tem que sempre viver sério, Deus o livre. César, dá risada aqui, você está na casa do Senhor, irmão, não pode dar risada. Pecado, Deus pesa a mão, vai para o inferno. Eu tinha esse conceito. Mas quando eu cheguei, eu e minha esposa chegamos na igreja lá, todo mundo sorridente, dando risada, nos abraçando. Eu falei, meu Deus, esse povo tem alguma coisa que eu não tenho. Eles tomaram alguma coisinha meio errada aí. E tinham tomado mesmo, e tinham tomado o Espírito Santo. Por isso eles estavam cheios de alegria. Isso há 12 anos atrás. Eu falei, não, por que não apresentaram antes esse vinho novo?
Nós precisamos ser um povo cheio de alegria. E para encerrar, eu quero que você abra sua Bíblia lá em João capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Hoje o Pai vai restaurar a sua alegria, irmão. Ao ceiar, ao tomar desse suco, você vai falar: meu Deus, acho que o Daniel e a Néia compraram o vinho com uma medida de álcool grande, mas não é. É o vinho do Espírito que o Senhor vai liberar sobre você. Irmão, como nós precisamos ser um povo cheio de alegria. Como os nossos filhos esperam que nós sejamos cheios de alegria. Como nossa casa precisa ser cheia de alegria. Você vai olhar Salmo 128, a Bíblia diz que a mulher é como a videira frutífera. O que a videira produz? Vinho, alegria. Amém? E não como uma mulher rixosa, que é pior do que dormir debaixo de um telhado, que fica goteirando. Não, é mulher cheia de alegria. Mas o homem também cheio de alegria, amém? Nós irmãos vão me apedrejar aqui. Deus o livre. Aleluia. João, tem que falar com classe, né, irmão? Senão você... João capítulo 2, versículo 1, amém? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. A cada uma lavava 2 ou 3 metretas. Levava. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Você sabe, para fazer um bom vinho é de 7 a 15 anos, um vinho de qualidade. E aqui Jesus fez num estralar de dedos o vinho novo. Você sabe, água parada primeiro na Bíblia significa morte. Mas água não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. Vinho tem cor e muita cor, tem um cheiro agradável, aleluia, não vai dar água na boca aí. E tem também sabor, e é um sabor bom. Mas tem um vinho melhor que esse vinho que você está pensando aí. Efésios 5,18 fala: não vos embriagueis com esse vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, amém? Então, Caná significa algo frágil. Galileia, lugar dos rejeitados. 6 talhas significa o número do homem. Um homem que era frágil, rejeitado e que estava morto. Jesus fez se tornar alguém consistente, cheio de cheiro, cor, sabor. É isso que Ele quer fazer conosco nessa noite. Ele quer nos encher de alegria. Talvez a sua vida nesses dias tenha perdido o sentido. Você tenha andado desanimado, afligido. Hoje o Senhor quer restaurar a alegria. Todos esses pontos que eu te falei, Ele já te deu. Você só precisa se apropriar. Amém? Eu quero convidar todos a colocarem de pé. Em nome de Jesus.